Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Verso 28. Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 41, verso 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou ao Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui que tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém se levantará a sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Peneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Toma o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Deus. Gostaria de pedir silêncio ao meu amiguinho. Amém, amigão? O Ederson. Fica na bênção aí, tá bom, meu filho? Amém? Vamos dar glória a Deus, tá, meu querido? Daqui a pouquinho a gente bate um papo maravilha. Amados, este texto nós já falamos nas semanas que se passaram, e estamos diante de um pensamento, diante de um fato que acontece na vida de um jovem, e estamos falando diante de quem sabe um tema ou uma ideia espiritual sobre a nossa vida,
e que possamos aplicar ela sobre nós mais uma vez nessa noite. Diga comigo, o não eu já tenho. Então eu vou correr atrás do sim. Mas só alguns irmãos falaram. Eu gostaria de ouvir todos falarem. Estão todos aqui? Digam amém? Amém. Então diga comigo, não eu já tenho. Então eu vou correr atrás de quê? De quê? Do sim. Quando eu digo correr atrás do sim, eu estou falando em buscar, né? E toda busca precisa ter uma lógica, né? Diga comigo, toda busca precisa de uma lógica. Por mais que aparentemente possamos não saber exatamente aonde está, mas existe uma lógica nessa busca. Acho que você deve ser igual a todo mundo. Quem aqui já não pegou aquele parafuso que você soltou daquele aparelho, daquele lugar, da parede, e aí você está muito bem concentrado, tirando aquele parafuso, e de repente aquele parafuso cai da sua chave de fenda, cai da sua mão, e ele começa a quicar. Tim. E você só tem aquele parafuso e só dá aquele parafuso. E você fica desesperado. Aonde está o parafuso? Quem aqui já não passou por isso? Né? Aonde está aquele pedacinho de algo? Alguma coisa. Aquele botão, para as mulheres entenderem, o botão que você estava pregando. E o botão simplesmente voou e caiu no chão. Você não pode botar preto, porque o botão é branco. Você não pode arrumar um branco diferente daquele que estava, porque os botões têm que ser iguais. E aí você fica desesperado, desesperada, procurando parafuso para os homens e procurando o botão para as mulheres. E aí você fica numa busca. Você entra debaixo da mesa, você vai debaixo do sofá, você passa a vassoura na casa, você roda para lá, roda para cá, tira as coisas do chão e você não encontra de jeito nenhum. Mas você continua procurando, buscando. Essa busca e esta procura tem lógica? Sim ou não? Sim. Porque você precisa encontrar algo de grande importância para você naquele momento, que era aquele parafuso ou aquele botão que se perde. Agora também, quem não observou que você procurou tudo, em todos os lugares, e não encontrou aquele parafuso e aquele botão danado, né? E você fica triste porque você roda e não encontra. E você vai em todos os lugares que você acha que está e não está. Só que de repente você vira para um lado que era impossível de estar e ele está lá. Quem já passou por isso? Amém. Muitas vezes nós vamos buscar, procurar e achamos que está num lado, e a gente vai descobrir que o que nós queremos ou que nós precisamos está do outro lado. Mas a gente só vai encontrar se nós continuarmos procurando. Presta bem atenção no que eu estou te falando, porque é evidente que tem um fundo de verdade sobre o que eu estou falando agora. Porque quantas vezes eu já procurei, olhei para lá, olhei para cá, eu vi que o botão, eu vi, irmãos, você também viu. O botão caiu daqui, quicou aqui. E a lógica é que ele esteja aqui. Mas eu cansei de procurar aqui. E quando eu olho para o lado de cá, olha, adivinha onde ele está? Lá. Ele estava num lugar onde eu jamais imaginei estar. Mas ele estava lá? Sim ou não?
Mas eu tinha certeza, e você também, que o botão deveria estar deste lado. Mas ele estava de que lado? Do outro lado. E você fica até meio sem entender. Como pode? Se ele caiu aqui, como é que ele veio parar aqui? Quem sabe você nunca vai ter essa resposta. Mas o que você quer? Saber como ele foi parar lá ou encontrar ele onde ele estiver? O que é mais importante para você? Saber a resposta de como ele foi parar lá ou encontrar o botão? O que seria mais importante para você? Hã? O quê? Encontrar o botão. Essa deveria ser a lógica de todo ser humano. A lógica de encontrar o botão. Só que na nossa vida espiritual, as coisas que vão acontecendo e a gente acha que vai achar aqui, e a gente procura, a Bíblia diz o quê? Procurai e encontrareis, amém? Só que quem sabe você está procurando no lugar errado, porque o que Deus quer te mostrar está do outro lado. Só que no meio dessa verdade, batei, abri-se-vos-á, né? A gente questiona por que não está aqui e não se alegra porque encontramos lá. Muitas vezes na nossa vida espiritual, nós passamos muito mais tempo questionando por que não aconteceu aqui, do que se alegrar quando encontramos o que buscamos no lugar. Parece que é mais importante encontrar onde nós queremos ou encontrar o que nós fomos buscar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus dá um sonho a José quando ele tem 17 anos. E o sonho seria o quê? Ele tinha expectativa do sim. E qual era o sim? De que sua família, seus pais honrassem ele, se curvassem diante dele. Então provavelmente, na mente de qualquer um, aquilo ia acontecer dentro da sua... Dentro da onde? Porque o sonho foi aonde? Foi na casa. A história foi contada aonde? Na casa. O questionamento foi aonde? Mas foi lá que ele encontrou o botão? Foi lá que ele encontrou o parafuso? Ele achava, quem sabe, como eu e você, muitas vezes. Quem está começando a entender aonde Deus quer falar com você aí? Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que o sim vai estar ali. E a gente procura e só ganha não. Porque a gente acha que vai encontrar ali. Mas o que Deus está preparando pode estar do outro lado, que você ainda não procurou. Mas quando nós não encontramos aqui, espiritualmente nós ficamos frustrados. É igual você. Quando você procura o botão, procura o parafuso aqui e não encontra, você fica frustrado. A pergunta é: quando vier a frustração de não encontrar o que nós buscamos no lugar que achamos que está, qual é a sua posição a partir daquela frustração? Qual é o nosso posicionamento diante daquela situação que é o não? Nós desistimos ou continuamos acreditando que vamos encontrar aquilo que temos certeza que existe? O botão que caiu da blusa, ele existe quando caiu, irmão? Sim ou não? E o parafuso também existia? Mas a sensação que nós temos, que quando não encontramos, é que aquele botão e aquele parafuso, ele simplesmente desaparece. É como se ele não existisse. Só que eu tenho certeza que ele existe, porque eu ouvi, eu peguei, eu senti, ele estava lá. A promessa que Deus tem para a tua vida, você vê ela como verdade? Você acredita nela? Como se fosse o botão que você estava pregando? Como se fosse o parafuso que você estava arrancando? Você tem convicção de que ele existe? Ou que
que esta promessa existe e é real e é verdadeira? Porque chega um ponto que a gente passa a duvidar que aquele botão, é possível esse botão estar por aqui. Parece até, se você não tivesse visto o botão e o parafuso na sua mão, você ia dizer que ele tomou Doril e sumiu. Ele pode ter sumido das suas vistas, mas ele está lá. Ele existe, ele é real. A promessa que tem Deus feito sobre você, ela existe, ela é real, mesmo que pareça que ela não está lá. Estou profetizando sobre a tua vida que as promessas de Deus, elas existem e elas estão lá, só esperando você encontrá-las. O segredo para tomar posse, ou o segredo para encontrar, é continuar ou buscando. No caso da promessa, é buscar. No caso da promessa, é não desistir. É não parar no meio do caminho. E essa é a parte mais difícil, porque a lógica diz que estaria à minha esquerda. Mas eu só vou descobrir a verdade. Olha só que situação difícil para nós. Nós só vamos descobrir, ou só vamos achar esse parafuso, este botão, quando nós realmente colocarmos a mão nele de novo. Só que isso só vai acontecer quando eu encontrá-lo, e ele vai estar do outro lado, na contramão de tudo aquilo que eu imaginei. A parte difícil é continuar acreditando, já que eu não tenho mais ele na minha mão, ou eu não enxergo ele, ou eu não vejo ele. José recebe a promessa quando tinha 17 anos. Por certo, ele estava achando que tudo iria acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família. E aí fica aqui um pensamento para mim e para você. Às vezes nós achamos que vamos encontrar do lado de cá. Porém, o que Deus estava planejando para José não era apenas encontrar um botão, era mostrar a ele o caminho que era muito maior do que encontrar aquele botão. Quando ele perde na mesa o botão, porque ele perdeu o botão ou perdeu o parafuso. Quando o pai dele chega para ele, os irmãos duvidam dele. É quando alguém duvida de você, quando alguém duvida das suas promessas. É como se aquele parafuso ou se aquele botão saísse da sua mão e você perdesse ele. Porque bate aquele desânimo, bate aquele descrédito, bate aquela sensação de que não vai acontecer. Só que se o botão é seu e a promessa é sua, a obrigação é sua continuar buscando. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que Ele só cumpre promessa diante daqueles que acreditam nela. Diga comigo, Deus só cumpre promessa diante daqueles que acreditam nela. O processo da promessa que Deus tem para você, você precisa estar encaixado nela. E para estar encaixado nela, você tem que acreditar nela. Você tem que focar nela e não desistir dela. Se você quer procurar o tal do parafuso, então não desiste enquanto não achá-lo. Pode levar. Tem gente que vai encontrar o par da sandália 2 dias depois dentro da mesma casa que ele perdeu. Quem aqui já não buscou se arrumar para a igreja e procurou aquela sandália que combinava perfeitamente com a sua roupa, com o seu vestido? Cadê? Só achou um pé. Mas que tristeza, mas cadê? Estava aqui. Em alguns casos a gente até acha que é o diabo que sumiu com a sandália. Só que a sandália continua no mesmo lugar. Foi eu e você que não enxergamos ela. Ou estamos tão afoitos à procura que esquecemos de termos cuidado
ou mais zelo ao procurar. Tem um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Existem algumas promessas que elas sempre vão passar pelo teste do tempo. Existem promessas rápidas, mas existem promessas que demoram. E as que demoram sempre nos afligem, natural. Mas isso não quer dizer que você vá desistir ou que elas não vão acontecer. José, quando olha para a promessa que ele coloca no coração, ele é obrigado a acreditar nela durante todos os dias da sua vida. Só que todo dia ele procurava esse tal parafuso, esse tal botão, mas ele não encontrava. Ele encontrava tudo, menos o que ele precisava. Ele encontrou inveja, ele encontrou o buraco, ele encontrou ser vendido como escravo, ele encontra-se agora preso como um empregado doméstico. Ele busca encontrar a promessa e ele leva a calúnia, e por causa disso vai preso. Ele agora fica anos preso, e ele tinha 17 anos quando ele recebe a promessa. Ele fica anos preso. E ele então, dentro do presídio, ele tem um sonho. Não, minto, ele revela o sonho de 2 homens que estão lá. E esses 2 homens, cada um tem uma sentença. A sentença é que ele morreria em 3 dias. E o outro, em que 3 dias ele voltaria a trabalhar com o faraó. E ele, após dar essa sentença ao copeiro, porque o padeiro morre, como ele havia dito, diz a Bíblia que leva 2 anos para aquele copeiro lembrar do pedido que José havia feito. Que José, quando revela e diz que ele voltaria para o palácio, ele faz o seguinte pedido: quando você estiver lá, converse com o faraó, lembre-se de mim, fale que eu fui injustiçado. Ele acreditou que ele ia encontrar o botão ou o parafuso. E sabe o que ele encontrou? Mais 2 anos de espera. Mais 2 anos de expectativa. Mas ele continuou procurando. Ele continuou acreditando. Ele continuou sabendo que a promessa em algum momento deveria se cumprir. Porque a formação espiritual dele era muito forte. Sabe por que nós muitas vezes não recebemos mais de Deus? É porque a nossa formação espiritual ela é fraca. Somos ensinados a segurar a bênção, mas não somos ensinados a saber esperar o tempo da bênção ou da promessa. Somos sempre estimulados a receber, mas nunca somos estimulados a esperar. Dificilmente somos ensinados a entregar a Deus a nossa ansiedade. É muito difícil. Só que o segredo da promessa sempre vai passar pelo tempo da espera, não tem jeito. Porque nós temos que procurar aquilo que é nosso. Nós temos que buscar aquilo que é nosso. E buscar e procurar dá trabalho e leva tempo. José, ele é obrigado a acreditar no sim quando ele só via um não. Isso não é ser otimista, irmãos. A questão não é você ser otimista. Tem gente que é muito otimista. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo está legal, tudo está muito bom. Ok, é muito bom ser otimista. Mas melhor do que ser otimista é ter fé quando faltar o otimismo. Porque em algum momento o meu otimismo pode faltar. Mas se eu ainda tiver fé, se eu ainda acreditar, será maior e mais forte do que qualquer otimismo. Porque às vezes a luta nos abate. E o que José estava passando, eu acho que dificilmente alguns de nós saberíamos passar como ele passou. Isso é verdade.
Porque geralmente quem entra hoje num presídio, se ele entra meio bandido, vai ser bandido inteiro. Se ele é exposto a uma situação, ele se envolve naquela situação e ao invés de estimular, é estimulado. Existe uma palavra na psicologia que o ser humano ele é fruto do meio que vive, e é verdade. É por isso que nós temos que realmente vigiar muito o meio que nós vivemos, porque sempre seremos fatalmente estimulados a seguir o meio que está na nossa frente. É por isso que Deus nos chama para estar no centro da vontade dele, independente da nossa vontade ou das nossas circunstâncias. O centro da vontade de Deus sempre vai me fazer encontrar Deus, mesmo quando eu não vejo nada à minha frente. José, ele viveu este centro da vontade de Deus. José, ele se encontra num momento muito difícil, que é o não. Só que agora, esses dias de não parece que estão acabando. Porque ele é humilhado pelos irmãos, primeiro, desacreditado na mesa da sua casa, humilhado pelos seus irmãos, quando ele chega para entregar comida. Ele é maltratado, sendo jogado em um poço. Depois, mais uma vez, ele sofre a humilhação de perder a sua identidade, porque quando se é escravo, perde sua identidade. Ele é o que o seu senhor diz que ele é. Agora ele sofre mais uma vez a calúnia, a mentira, mas ele não se deixa envolver por nenhuma dessas circunstâncias. Ele não se deixa emocionalmente envolver nas crises. Irmão, é difícil, não é fácil, porque a crise geralmente ela consegue nos ganhar. Quando nós não temos convicção do que vamos procurar, o que estamos buscando, nós nos tornamos um pouquinho daquela crise. Sentimos como se fôssemos a crise. A crise passa, mas você tem que permanecer, porque Deus que está em você permanece para sempre. Tudo passa, mas Deus permanece para sempre. Tudo vai passar, mas a Bíblia diz que a palavra permanece para sempre. Se a palavra estiver em mim, eu também permanecerei. Amém? Assim José passa por isso. E agora aquele copeiro está ouvindo rumores no palácio que o rei tem um sonho, o faraó tem um sonho, e ninguém conseguia decifrar aquele sonho. E ele chama todos os entendidos e ninguém consegue dar uma solução. E aí aquele copeiro lembra que existe um jovem, que entrou jovem, quem sabe, e agora já está um homem, porque ele vai assumir o trono com 30 anos, então ele passa muitos anos longe da sua realidade, buscando sim, buscando a vontade daquela promessa. Mas 13 anos mais ou menos se passam, ou 10 anos que seja. É muito tempo, mas é muito tempo para quem não entende que Deus vai cumprir. Hoje eu estou dizendo para você que o tempo que está se passando na sua vida vai fazer parte do cumprir de Deus, o agir de Deus. José teve que esperar de 10 a 13 anos para ver a promessa se cumprir. Eu não sei qual é a pressa que nós temos, a pressa que você tem, porque todos os dias parece que é o último dia da nossa vida, mas todos os dias Deus está ali para dizer: eu ainda sou o teu Deus, não te assombres, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu cuidarei de ti. Eu acho que José ficou vivendo todos esses anos debaixo de uma palavra como essa:
debaixo, quem sabe, de 1 ou 2 versículos da Torá, e acreditando neles. O Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará. Quem sabe essa pode ser a sua palavra, pode ser a frase que você vai se apegar todos os dias. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu preciso me apegar a uma busca. Essa busca pode levar anos, mas eu não posso desistir, porque eu só encontro o que Deus me prometeu se eu não parar no meio do caminho. José é chamado para ir ao palácio, e quando ele chega no palácio, ele então ouve o sonho. O sonho é muito simples: 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas, mas mesmo depois de alimentadas, elas permanecem esqueléticas, feias. Não sei se você já viu um gado magro, mas é mais ou menos daquele jeito. Pega um boi, né, um boi cevado. Se você foi na exposição e teve prazer de ir lá, você vai ver que só tinha boi bonito, né? Boi lindão. E aí, se você comparar com os bois que tem por aí, coitado, passando fome no pasto. Mas o sonho mostrava essas vacas engolindo as outras que eram gordas, porém elas não mudavam de aspecto, elas permaneciam secas, magras, com caras de doente. A segunda parte do sonho é a mesma coisa, só que agora são 7 espigas. 7 espigas lindas e 7 espigas feias, murchas, queimadas. E as 7 espigas murchas, queimadas, engoliam as 7 espigas bonitas, grandonas, e elas não mudavam de aspecto também. E então José diz para Faraó: Faraó, o seu sonho é muito simples. Haverão 7 anos de fartura. Porém, esses 7 anos de fartura serão engolidos por 7 anos de escassez. Então, por favor, repita comigo: 7 anos de farturas serão engolidos pelos 7 anos de escassez. Faraó então faz a seguinte pergunta, ou indaga, quem sabe: mas e as espigas de milho? O que tem a ver com isso? E aí José diz para ele o que? É a confirmação de Deus em dizer que é algo para ontem, é para já. Isso vai acontecer e você precisa buscar em outro lugar, ou de outra forma. Você precisa ter uma outra estratégia, porque o que vai acontecer, vai acontecer. Agora escute o que eu vou falar para você que está olhando para mim. Existem coisas que vão acontecer e acabou, irmão. Desculpe, mas essa é a realidade. Existem coisas que infelizmente vão acontecer. Você não quer. Queridos, tem coisas que aconteceram comigo esse ano que eu pedi a Deus para que não acontecesse. E aconteceu. Adiantou pedir? Existem coisas que aconteceram com você neste ano que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Sim ou não? Se você pudesse, você mudava, mas você não pode mudar. Você não pode mudar o que tem que acontecer. Agora, por que tem que acontecer? Aí é com Deus. Eu não sou Deus e não posso explicar isso. Pode ser fruto natural da vida, pode ser questões espirituais, podem ser motivos de Deus para te colocar em algum lugar, podem ser, quem sabe, argumentos do seu passado que vão se revelar no seu presente. Eu não sei. Cada um, quem sabe, vai ter uma interpretação. No caso de José, não posso te dizer que Deus fez Faraó ter sonho, ou fez a fome chegar ao Egito para que José sentasse no trono. Pode ser? Alguns podem até pregar e dizer que sim, mas a Bíblia não diz que sim.
Deus poderia usar outros meios, outros métodos. Mas a verdade é que Faraó iria perder o botão, iria perder o parafuso. Então ele tinha que ter uma outra estratégia. Existem coisas na nossa vida que vão acontecer, só que ninguém quer viver isso, ninguém quer passar por isso. Tudo que eu estou explicando desde o início, quem sabe para alguns pode ser trivial ou lógico, só que agora eu estou te mostrando o seguinte, que aquele botão e aquele parafuso não teve jeito, ele caiu. Ele ia cair por algum motivo. Caiu da blusa porque estava frouxo. Caiu do equipamento porque estava mal parafusado. A única coisa que eu sei é que eu perdi o parafuso e perdi o botão. E agora? Eu posso mudar isso? Posso mudar isso? Não. Já caiu. Faraó não podia mudar o que Deus já havia mostrado a ele mesmo. Que ele teria 7 anos de fartura, mas 7 anos de escassez. Eu queria que você entendesse que tem coisas que não vão poder ser mudadas. Mas, se eu e você buscarmos em espírito e em verdade, aquilo que é inevitável vai ter um propósito ainda maior na frente daquilo que nós vemos. O que é que nós queremos ver? Ou o que é que nós queremos viver? Existem coisas que vamos ter que passar por elas. Ninguém quer ter uma mãe doente, um pai doente, um filho doente. Nós vamos ter que passar. Vamos ter que enfrentar isso. Será que Osmar gostaria de se sujar ali? Não. Mas ele não teve que passar? Não sei se quem sabe, toda vez que alguém disser para ele assim, não vai que você vai se sujar. Ele não vai. Quem sabe pode ter sido isso. Não foi isso que ele disse aqui? Alguém disse para ele, você pode se sujar. Mas ele, no afã de fazer e consertar, ele fez. Fez o certo? Sim. Mas ele pagou o preço, né? E ele acabou se sujando. Ele acabou tendo, quem sabe, o resultado ali daquela situação. Depois que se sujou, teve como mudar? Sim, teve. Mas teve que tirar o quê? Uma roupa e botar? A outra. Só que a roupa não estava aqui, a roupa estava onde? Então você teve que ir para o outro lado. A solução não estava aqui onde ele se sujou. A solução estava em outro lugar onde ele tinha certeza que ele podia ir e encontrar. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Você pode até ter caído aqui, mas a solução está no lugar que você tem certeza que você pode ser ajudado. Só tem um lugar, é no Senhor Jesus. Meu Deus. O que eu estou tentando dizer para você e para mim é o seguinte: é que eu posso ter perdido o botão aqui, o parafuso aqui, mas eu não vou desistir até encontrar ele aonde ele estiver. Deus vai me mostrar onde está o botão. Deus vai te mostrar onde está o parafuso. Mas Ele só vai mostrar quem continuar olhando para a direção, para encontrar o que se perdeu. Quem está entendendo isso? Faraó manda chamar José. Faraó manda chamar. Oi. Bom, acho que vai ter que desligar, tá vendo? É lâmpada? Desliga tudo aí. Desliga tudo, desliga para não queimar nada. Desliga tudo. Desliga a tomada, tira a tomada aqui, gente, por favor. Tira tudo aqui da tomada. E depois que queimar, aí não adianta. Pelo menos agora deu tempo de desligar antes de queimar, não é? Amém? Amém.
Mas e quando queima? Não tem mais como voltar atrás. Tem que consertar. Tem coisa na nossa vida que dá tempo de desligar antes, consertar antes. E quando não dá? Eu amo que as circunstâncias que acontecem no dia a dia fazem a gente lembrar de Deus o tempo todo. O que aconteceu aqui agora, uma queda de luz. A experiência me diz que quando há uma queda pode vir uma sobrecarga, e a sobrecarga queimar o que estiver ligado. Se der tempo de eu desligar, o que eu faço? Ou fica esperando para ver o que vai acontecer? Vou te dizer que se eu não falo, te garanto que as coisas vão ficar ligadas. Só que o negócio estivesse muito ruim, de repente, vou desligar. Mas pode ser que não dê mais tempo e queime. Tem hora que a gente acaba, às vezes as coisas acontecem porque protelamos demais. Né? Tem um nome, eu esqueci o nome, é um nome até feio. Nome feio no sentido de pronunciar, né? Procrastinar, lembrei, rapaz, parece até, né? Diga comigo, procrastinar. Rapaz, faz até careta para falar esse nome. Procrastinar. O que é procrastinar? Tem que fechar os olhos para falar para não errar. É você ser aquela tipo de pessoa que você espera demais para tomar a atitude, né? Ou você espera as coisas acontecerem para depois tomar a atitude. Isso é procrastinar. Existem coisas que não tem jeito, e existem outras que são resultados de quem procrastina, de quem não toma atitude na hora certa. Amém? Mas voltando aqui, Faraó manda chamar este menino, e ele revela o sonho. Ele diz o seguinte: Faraó, vai haver uma grande fome, mas antes da fome vai vir uma grande... Não. Faraó, vai vir uma grande fome, uma grande escassez, mas antes da fome e da escassez vai vir o quê? Vai vir o quê? Eu não ouvi, vai vir o quê? Então escute só o que Deus vai te falar aqui agora. Deus revela o sonho, mas este sonho vem acompanhado de algo muito específico. Primeiro a fartura e depois a escassez. E aqui eu tento conversar com você. Quando a escassez chega na nossa vida, nós temos a sensação, agora você pode ligar se quiser. Temos a sensação de que nós só passamos a escassez, que está tudo muito ruim, nada presta, nada funciona, porque nós estamos focando o pior momento, nós estamos focando apenas a questão ruim da questão. Alguém ajuda aqui, por favor, gente? Então alguém, quando olha para esse momento, qual é a sensação quando as coisas estão dando errado? É que a sua vida está uma bagunça, não é isso? Ou que as coisas estão fora do controle, como se a sensação que nós temos é que estamos vivendo aquilo durante muitos anos, ou há muito tempo. É ou não é a sensação que nós temos? Só que nós esquecemos de um detalhe. Antes de você provar da escassez, Deus já havia lhe dado muita fartura. Deus já tinha prosperado você em algum momento. Quem sabe você não percebeu que era prosperidade ou fartura de Deus. Quer ver? Faraó passava fome? Faraó passava dificuldade? Não. Mas para ele era normal. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Quem sabe você está vivendo a fartura e está achando que é normal.
Quem sabe você está vivendo as maravilhas de Deus na sua vida e você está achando que é normal. Quem sabe você está remediando, está tudo bem, você tem a sua comidinha, você tem a sua coisinha, não é rico nem nada, mas está tudo no lugar. Só que nós achamos que é normal. A gente só começa a estranhar quando o negócio começa a apertar e a gente começa a olhar a escassez. Começa a olhar quando o calo aperta. E a gente acha que Deus não foi com a gente, ou que Deus não está com a gente, ou que Deus nos abandonou, ou que Deus nunca fez nada super, hiper, mega maravilhoso. Por quê? Porque a fartura e a prosperidade, quando te atingiu, era apenas normal. Normal. Quem sabe hoje Deus está ensinando alguma coisa para mim e para você. No tempo do que eu acho normal, eu tenho que começar a acreditar que eu estou prosperando de maneira sobrenatural. E sabe o que a gente faz quando a gente acha que é normal? Qualquer coisa a gente murmura. E olha que a gente está vivendo na bênção. E a gente ainda tem cara de pau de murmurar, de reclamar. Ah, mas hoje eu não vendi tanto conforme eu vendi ontem. Só que você esqueceu que teve um dia que era um movimento para dizer que você não venderia nada, mas naquele dia veio 3, 4, 5, 20 pessoas a mais do que o seu esperado. Aquele dia foi o sobrenatural de Deus para amenizar o dia que não foi ninguém. Tirando um pelo outro, você continuou vivendo a fartura de Deus. Quem está entendendo isso? Deus às vezes está fazendo você prosperar e você não reconheceu isso ou não reconhece isso. Porque quando não lhe falta, é prosperidade. Quando você está tendo com dificuldade, ainda assim é prosperidade. Faraó estava tendo tudo. O sonho que Deus deu a ele não foi porque Faraó estava passando necessidade. O sonho que Deus deu a ele foi para que Faraó pudesse enxergar a prosperidade que Faraó já vivia e não identificava. E quem foi que teve a visão? José. Quem sabe, eu estou abrindo os teus olhos como José abriu os olhos de Faraó. Quem sabe eu estou sendo um instrumento de Deus para abrir os teus olhos como José abriu os olhos de Faraó. Para você que saiu de casa, quem sabe murmurando, reclamando, ou passou essa semana questionando algumas situaçõezinhas que aconteceram, que não foram graves, mas tiraram tua paz, o teu sono, e você ficou meio apurrinhado. Mas eu te convido a recapitular a sua semana, se ela foi tão ruim mesmo, do jeito que você pensou. Porque quando se vive a escassez, escassez é escassez. Não ter nada é não ter nada. Não é ter alguma coisa pouca, é não ter nada. Você ainda tem alguma coisa? Amém. Então você está vivendo fartura, hein? Você está vivendo as promessas de Deus. Aquele homem não tinha noção que ele estava vivendo um milagre. A gente só vai acreditar no milagre quando a corda apertar e ele derramar as possantes e poderosas mãos dele, e aí te fazer ver de novo a prosperidade chegar. Você já estava vivendo de prosperidade há muito tempo, será? Você já está vivendo em prosperidade há muito tempo. Abra os teus olhos e veja a prosperidade de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. A gente precisa ver a escassez para enxergar a prosperidade. Não, eu quero aprender. Deus, me ensina a aprender a enxergar a prosperidade antes do dia da escassez. Meu Deus.
Vocês estão entendendo por que eu coloquei essa historinha? Para você entender? É sempre bom ter um botão reserva. Tem camisa que tem um botão reserva, né? Fica pendurado ali. Irmão, quem tem reserva de Deus tem um botão reserva, hein? Hã? Quem está entendendo isso? Quem não fica só botando confiança em um parafuso, você pode até perder ele. Você pode até encontrar ele depois. Mas você olha e fala assim, mas ainda bem que eu não joguei fora os outros parafusos. Eu tenho um igualzinho. Agora perder o parafuso não tem jeito, você vai perder. Basta saber se você vai acreditar que vai encontrar ou se você tem um segundo parafuso reserva. Eu não sei qual será o caso na sua vida, mas em todos os casos você precisou se precaver. Tanto um quanto o outro. José agora diz o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Faraó primeiro coloca alguém inteligente. Eu não sei se ele brincou na hora, né? E disse, Faraó, você tem que escolher alguém inteligente, né? Alguém que possa ser apto, né? Quem sabe olhando para ele mesmo. Mas claro que não, porque ele foi bem humilde naquele momento. O Faraó percebeu que só tinha um que podia fazer o que ele mesmo havia revelado. Porque quem revelou a ele não foi homens, foi o Espírito de Deus. E o próprio Deus colocou no coração de Faraó que não poderia ter outro sábio entendido como ele. Como ele? Calma aí. Pensa comigo agora. José, sábio entendido, inteligente, bom. Então agora eu quero que você se remita para mim a essa história. Presta atenção agora. José sabia quem ele era, sim ou não? Sim. Por isso ele passou por tudo. E as pessoas? Porque se alguém ouve o Faraó falar para ele que não existia alguém como ele, qualquer um poderia olhar para o Faraó e dizer, Faraó, você está de brincadeira. Esse garoto, a família dele não gosta dele. Esse garoto, o pai dele também não levou fé no que ele falou. Esse garoto sofreu dos irmãos. Esse garoto devia ser tão ruim, que os irmãos botaram ele num poço. E depois ainda disseram que o menino estava morto. Depois vendeu ele como escravo, Faraó. Você vai dizer que esse garoto é bom? Se fosse bom, os irmãos iam amar ele. Vai prestando atenção no que eu estou te falando. Visão do outro, visão dos outros sobre você. Você sabe quem é você? Eu acho bom você saber, porque às vezes a visão dos outros pode ser exatamente essa que eu estou te passando. Faraó, esse menino foi lá, Faraó. Ele virou mordomo de Potifar. Ele até trabalhava direitinho o menino. Mas Faraó, por que você acha que ele está preso, Faraó? Ele mexeu lá com a mulher de Potifar, Faraó. Porque até então a Bíblia não diz que descobriram a verdade. A Bíblia não disse aqui, em momento nenhum diz que conseguiram descobrir que aquela mulher que armou contra ele. Eu até hoje não encontrei. Você encontrou? Tem coisas que vão dizer de mim e de você que só nós sabemos que não é a verdade. Por mais que você fale, mas todo mundo continua acreditando. Então quem tem que acreditar em você não são os outros, é você. É a visão do outro. Faraó, você vai colocar esse menino aí, Faraó? Só porque ele interpretou um sonhozinho. Gente, por favor, pare e pensa comigo. O que é interpretar um sonhozinho de meia boca? Por favor. Diante de uma história tão cabeluda como a de José. Não, quero que você pare e pense. É muito bonitinho ouvir essa palavra, que legal. Só que agora eu estou fazendo você pensar do outro lado.
Porque nós conhecemos a história, sabemos quem é José, sabemos que ele era temente, fiel a Deus. Maravilha. Mas se você não soubesse, como os outros não sabiam, como os outros não tinham convicção, não tinha nem família para confirmar ou desafirmar, porque para ele José estava morto. José tinha quem? Tinha quem para defender ele? Quem? Quem? Então, por favor, se você respondeu, então acredite que na tua vida, se nada der certo, acredite que ainda tem um Deus para te defender. Porque as pessoas podem não te defender, mas se você for o José da história, Deus vai te defender na hora certa. O problema é que a gente quer que as pessoas acreditem em nós. Melhor do que as pessoas acreditarem é Deus acreditar e te defender. Só que quando Deus defende José, pensa comigo, eu estou fazendo você olhar a história por outro ângulo. Quando Deus defende José, ele não levanta um profeta, meu querido evangelista. Eis que te digo que o que os seus irmãos fizeram foi coisa muito ruim contigo, José. Eis que te digo que aquele buraco que te colocaram foi uma maldade tremenda. Eis que te digo, José, quando você foi vendido injustamente, José. Eis que te digo que quando você trabalhou na casa de Potifar, José, você foi maltratado pela mulher de Potifar e ela ainda levantou calúnia contra você, José. Eis que te digo, teve profeta naquele dia? Não. Irmão, tem hora que a gente fica assim, Deus, levanta o profeta para falar, para fazer. Deus pode até levantar. E se não levantar? E se ele não quiser que ninguém saiba? Se ele quiser que só você tenha certeza disso, você vai ter que conviver com isso. O segredo é continuar sendo quem você sempre foi, temente e amando a Deus acima de todas as coisas. Meu Deus. Eita cabrazinho para ganhar não, hein? Se qualquer um falasse para Faraó, podiam contar ou não podiam contar uma história cabeluda como essa? E você acha que só uma interpretação de um sonhozinho desse? Um sonho, o que é um sonho? O que é um sonho para um cara que tem inveja da família? A família tem inveja dele, que acha que ele não presta. O que é um sonho para um cara que é vendido como escravo, vai trabalhar e ainda mexe com a mulher do dono da casa? O que é um sonho em relação a isso? Seja sincero. Às vezes as circunstâncias podem parecer serem enormes contra você. E daí? Se Deus estiver do seu lado, tudo o que é grande se torna pequeno para que você cresça no Senhor. Aleluia. José agora está diante de Faraó. E Faraó diz para ele: quem que eu posso colocar a não ser você, José? Que você que teve a revelação. Foi você que teve de Deus o discernimento. José, fala para mim o que eu tenho que fazer, José. Olha, você vai ter que tomar, Faraó, dos 7 anos, 1/5 parte da terra e economizar. 1/5 parte para economizar. Eu estava até aqui brincando não, falando sério, perguntando aos universitários, porque eu não queria errar, quanto deveria ser a 5ª parte, né? Não dá para saber da terra porque eu não sei agora exatamente quantos quilômetros tinha terra de plantação. Então vamos fazer a 5ª parte dos 7 anos. A 5ª parte dos 7 anos diz o meu universitário que é 5 anos. Se tiver errado, a culpa é dele. Mas brincadeira à parte, no tempo de fartura, eram quantos anos? 7. Quantos anos? 7. Só um sabe, irmão? Quantos anos? 7. Só que dos 7 anos de fartura, ele tinha que guardar o quê? 5. Quantos? 5. Em proporção, evidente, né, irmão? Proporcionalmente falando, ele guardaria na proporção da colheita como
como se fossem 5 anos dentre os. Então quantos anos sobraram? Quantos anos sobraram? 2 anos. Faraó e o seu povo se alimentaram sem passar nenhuma necessidade. E ele guardou 5 anos. Depois vieram quantos anos? De quê? De escassez. Quantos anos eles guardaram? Quantos anos eles guardaram? Tempo de escassez deu alguma coisa? O que vocês acham? Deus não tinha dito que não ia dar nada? Sim ou não? Então nos 7 anos de escassez foram quantos anos de escassez? 2. Agora escute isso aqui. Olha que coisa tremenda de Deus. 7 anos. Guardam 5. Deus faz com que 5 anos se transformem em 7. Faz com que 2 anos se transformem em 7. Não entendi, eu vou te explicar. Matemática é complicado, né? Se eles guardaram 5 anos, sobrou 2. E eles se alimentaram durante 7 anos só com quantos anos? Não. 7 anos de fartura. Eles guardaram 5. Nos 7 anos eles se alimentaram então com quantos anos? 2. Eu pergunto para você, era ou não era fartura? Deus está dizendo que tem hora que a gente não entende a fartura de Deus e joga 5 anos fora. Quantas vezes Faraó devia ter economizado da mesma forma, ou poderia guardar da mesma forma, mas jogou anos e anos fora? Sabe por que tem algumas pessoas? Eu e alguns aqui precisamos aprender a viver isso biblicamente. Tem gente que consegue viver a fartura e ainda consegue economizar 5 anos. Sabe por quê? Porque Deus está guardando o que é seu. Aleluia, glória a Deus. Poderia até citar o exemplo, mas não vou citar porque tem hora que não. Tem gente que tem coisas que a gente não imagina como que conseguiu. Eu sei. É porque Deus multiplicou e ainda botou comida na mesa sem faltar durante todos os anos. Ainda sobrou para guardar. Tem gente que tem um salário mínimo e vive como se vivesse de 5. Agora tem gente que tem 7 e não consegue porque parece que gasta 10. Faraó teve que aprender que Deus é Deus de multiplicação até quando você não entende que Ele está multiplicando. 7 anos. Só que ele só tinha guardado quantos anos? 5. Só que agora, presta atenção o que é quando Deus quer multiplicar alguma coisa. A Bíblia diz que Faraó guardou 5 anos para viver nos 7 de escassez. Ele vive os 7 de escassez com os 5 anos que guardou. Até aqui todos entenderam? Sim, que matemática não é hora que dá uma embolada na cabeça. Só que os 5 anos não serviu só para Faraó e para o Egito, serviu para todas as cidades. Agora segura essa que eu vou mandar para você. Se eu e você aprendermos a viver na dependência de Deus, o que Deus fizer de prosperidade na tua vida não vai ser só a tua casa não. Você ainda vai alimentar ou abençoar quem estiver próximo a você. Aleluia. Eu posso dizer que a minha sogra é uma dessas. Que tudo que Deus deu a ela, não foi só para ela, não. Tudo que Deus deu a ela abençoou e abençoa que ela nunca imaginou conhecer na vida. Começando por mim. Estou falando do exemplo dentro da minha casa. Eu não sei na sua. Tudo que Deus fez com ela e para ela, não foi para ela, só por causa dela.
Deus prospera e abençoa tanto essa mulher, que os 5 anos de escassez que ela guardou, ela está comendo até hoje e ainda divide com quem ela nunca imaginou conhecer. Comigo, quem sabe o Yuri, a Gabi, o Juan, a Ellen, o Rafael, a Iris, a sua filha. Sabe, tem gente que a gente não entende o propósito de Deus, mas uma coisa é certa: quem vive o propósito de Deus vai passar escassez dando glória a Deus e sabendo que a escassez é o tempo da sua fartura. Porque a escassez da dona Dalta nos tempos da vida dela era a fartura de hoje. Estou dando um exemplo da minha casa, tá, irmãos? Eu não vou dar da sua porque a sua eu não conheço. Mas quem sabe tem pessoas aqui que Deus fez você economizar, guardar, e não foi só para você, e você ainda consegue ser o José na vida de muita gente fora da tua própria casa. Amém, irmãos? Então, quando você achar que está vivendo a escassez, pergunte se nessa escassez Deus está nela. Porque se Deus estiver na sua escassez, você não está passando prova, você está passando por fartura. Porque Deus não vai te deixar faltar nada. Amém? Porque o povo aprendeu a viver com 5 anos de economia, alimentou todo o povo, alimentou durante os 7 anos e ainda alimentou os povos de terras vizinhas, inclusive a família do próprio José. E todos iam comprar de Faraó. Faraó nunca prosperou tanto como no tempo da escassez. Estou profetizando sobre a tua vida que você vai prosperar demais no tempo da sua escassez. Você só precisa ouvir a voz de Deus e deixar Deus conduzir o tempo da sua fartura. Se você entender tudo que foi dito aqui hoje, se prepare, porque o tempo da sua escassez vai ser o tempo que mais você vai dar glórias a Deus. E acabou.